Olá, aqui é George. Eu vou passar um vídeo aqui falando sobre o meu jogo virtual Speed Time como um produto educacional para o MNPF do Polo 60 NEB. O título é esse aqui, Speed Time, Missão Cronos, Investigação Relativística. Temos o botão Iniciar Missão e tem o botão Como Jogar. Clicando aqui ele explica como é o processo de jogo, todo o processo. E aqui eu vou dar Iniciar. Aqui, começa a verificar que aqui você vai ter a pontuação. No momento está sem equipe. Eu posso reiniciar, mas eu reiniciando, eu vou interromper o jogo e apagando tudo. E aqui eu tenho a parte do professor que veremos depois. Então temos essas fases. Ao chegar no final, eu posso ter o feedback de tudo. E os alunos têm a pontuação, dando um ranqueamento por equipe. Então, essa primeira parte é formar as equipes. Eu posso ter de 3, no máximo 6 integrantes. Temos o nome da equipe e adicionando os integrantes. Vou colocar aqui rápido como equipe teste. Adicionar, vou colocar para ficar mais rápido, vou botar números como comandante, vou adicionar o engenheiro, vou colocar o cientista e vou colocar aqui o físico, mas sabendo que eu posso colocar até 6. Confirmar a tripulação, pronto. Essa aqui, página inicial, o diagnóstico inicial, eu preciso saber o que eles já sabem sobre a teoria da relatividade restrita em relação no foco da dilatação temporal até aquele momento, desde que eu já procurei os subsussores, os conhecimentos prévios, já no primeiro encontro, sabendo que esse jogo vai ser aplicado no terceiro encontro. Sabendo disso, as respostas que eles podem dar aqui no primeiro diagnóstico em relação a essa pergunta, com certeza vai estar mais direcionada a uma resposta um pouco mais correta do que a inicial, quando teve a atividade assíncrona 1, em que eu faço essa mesma pergunta e eles descrevem ainda num pensamento ainda do tempo absoluto do tempo newtoniano. Então, para adiantar, vou colocar um texto aqui para poder, eu vou botar aqui TTTT para poder, porque são as palavras deles. Então eu não posso afirmar o que eles vão escrever aqui. Mas aqui isso vai me ajudar. Logo aqui embaixo são situações de pergunta que vão fazer ele emeter o que eles aprenderam até aquele momento. Essa questão aqui ele não precisa acertar. É só para poder lembrar do assunto. Como aqui, ó. Dois irmãos gêmeos sincronizam seus relógios. Um deles viaja em uma nave em altíssima velocidade e volta anos depois. O que acontece? Isso aqui já foi abordado em sala de aula, isso aqui já foi discutido desde o primeiro encontro. Então isso aqui é para lhe dar uma rapaginada do currículo dele. Interessante que se eu colocar aqui, ó, mesmo que ele erre, aqui bota. Os relógios continuam funcionando perfeitamente. Quem muda é a própria passagem do tempo para cada observador. Então mesmo ele errando aqui, a gente vai ter um feedback. Aqui, ó, outro feedback. Aqui já está a resposta correta. Aqui há um erro. E aqui é como se ele desse um retorno. Então vamos seguindo. Aqui a resposta. Aqui ele, resposta. Pronto. Ele passa, essa equipe passa por todas essas questões, dá aquela visualizada, aquela repaginada do conteúdo até ali um momento, e isso é como se fosse um empurro do pensamento, como se estivesse organizando todos os conhecimentos que eles tiveram até aquele momento. Pronto. Essa fase aqui já começa a missão, já começa a discussão, já começa a falar sobre o que ele tem de missão, o que ele tem de trabalhar no jogo. Temos o título, a alerta da missão, anomalia nos relógios. A base recebe um sinal preocupante da nave Cronos. Antes de qualquer cálculo, a equipe precisa registrar sua melhor hipótese. Após 6 meses de viagem em alta velocidade, os relógios atômicos da nave Cronos marcam tempos diferentes dos relógios sincronizados aqui na base, Terra. A diferença não é pequena. A nave acumula um atraso sistemático. Os instrumentos foram testados e funcionam perfeitamente. Missão da equipe. Antes de analisar dados ou rodar simulações, escolham juntos a hipótese que melhor explica o que está acontecendo. Vocês vão visitá-las depois. Não há problemas em errar agora. Aqui são as hipóteses que eles vão guardar e vão analisar no final do trabalho. Repare que a gente passou primeiro na construção da equipe, depois uma análise sistemática do que eles fizeram, do que eles estudaram até o momento. Daí são as hipóteses dele. Hipótese A, o relógio da nave não está com defeito, é um problema técnico. Hipótese B, o tempo passa de forma diferente para que viaje a altíssimas velocidades. A diferença é causada pela gravidade nos planetas visitados. É um erro de comunicação entre a Terra e a nave. Pronto. Como a gente está trabalhando aqui na questão da teoria da relatividade restrita, todo o meu trabalho, as equipes eles acabaram escolhendo a hipótese B. Registra-se a B. Painel conceitual, o briefing da missão. 4 conceitos que vocês vão usar nas próximas fases. Cada um é liberado ao afirmar a leitura de anterior. Repare que aqui está guardada a hipótese dele, certo? Então vamos. Primeiro princípio da relatividade.
As leis da física são as mesmas para qualquer observador que se move com velocidade constante. Não existe um laboratório privilegiado no universo. No cotidiano, dentro de um trem em movimento suave, você consegue jogar uma moeda para o alto e ela cai na sua mão, exatamente como se o trem estivesse parado. Repare que nessas questões, ela sempre está dando feedback, ela está sempre perguntando e ao mesmo tempo informando, deixando esse jogo muito mais qualitativa do que quantitativa. Até referencial correto do universo, os tempos medidos aqui valem para todos os planetas e naves. E aí que é que ele vai responder se é falso ou se é verdadeiro. Vou aqui marcar falso. E olha que dá logo feedback falso. Não é referência privilegiado. Cada observador inicial mede tempos e distâncias coerentes em sua própria viagem. Segundo, velocidade da luz é o limite cósmico. A luz no vácuo viaja sempre a aproximadamente 300 mil km por segundo. Independente da velocidade que mede, nada com massa corresponde a atingir a ultrapassar C. No cotidiano, se você liga um farol enquanto corre, a luz não fica mais rápida do que se você estivesse parado. Ela mantém a mesma velocidade para qualquer observador. Repare que eu faço uma afirmação, dou um cotidiano e depois é que eu venho uma pergunta. A velocidade da luz medida por um observador é sempre C, qualquer que seja seu estado de movimento. Verdadeiro. E mesmo assim, ainda havia um feedback. Repare que essas questões, ela vem sempre afirmando e explicando, é como se fosse sempre dando feedback. Seguindo aqui, vamos ser mais rápido por causa do tempo. Vou marcar aqui nem li, verdadeiro, falso, e aqui vai. Temos as respostas, concluímos aqui, embarcar na simulação. Simulação relativística lançamento. Escolha um destino, ajuste a velocidade e compare o que acontece com o tempo na Terra e na nave. Aqui ainda continua a minha hipótese para deixar eles cientes do que foi que eles escolheram lá na frente e vai permeando todo o processo. E no final a gente vai fazer essa análise. Aqui temos aqui a simulação. Ou ele pode dizer a próxima Centauro, ou Sirius, ou Vega. E aqui ele escolhe a velocidade que está. Então vamos botar um do Sirius, vou botar 0,9, rodar a simulação. Mostrando aqui embaixo o fator de Lorentz encontrado, o tempo da Terra de 9,56 anos e o tempo da nave 4,11 anos, 17 anos. Aqui mostra o tempo que foi na Terra e aqui comparado ao da Terra, ou da nave Cronos, 4,17 anos. Para que ficou na Terra, passaram 9,56 anos, para a tripulação envelheceu apenas 4,17. A diferença é de 5,6 anos, pura dilatação temporal. Teve a simulação, teve a análise, e aqui temos aqui a volta à hipótese. O tempo passa de forma diferente para que viaje a sua velocidade. A simulação confirma a minha hipótese, fazer eles estudarem e lerem, né? Preciso revisar minha hipótese? Até aqui tudo bem. Clicou. Em poucas palavras, como você explica agora o fenômeno? Como eles já responderam, e na minha aplicação, quase todas as respostas chegaram aqui, eles colocaram as informações do que eles acharam. Vou botar aqui um texto para poder preencher e dar meu feedback depois. Aqui já vem um cotidiano, né? Uma aplicação, os experimentos empíricos que nos ajudam a entender esse fenômeno. Aplicação do GPS. Os satélites GPS orbitam aproximadamente 14 mil km por hora. Se a relatividade fosse ignorada, o que aconteceria? O GPS funcionaria normalmente, sem desvio. O GPS acumularia erro de vários quilômetros por dia se a relatividade fosse ignorada. O GPS pararia de funcionar. Não há relação entre GPS. Vou marcar aqui um errado. Repare que ele sempre vai dar o feedback. Tá vendo? Se eu coloco a seta, ele também vai dar o feedback. Sem a correção relativística, aproximadamente 38 microsegundos por dia. O GPS acumularia mais ou menos 10 km de erro por dia. E para o quiz. Aqui são os quiz de decisão. Quando as equipes eles começam a falar e a estudar e a explicar o assunto propriamente dito. Um astronauta para a Terra em uma nave que viaja a 0,9 de C, rumo à estrela distante. Em comparação com o tempo medido pelos colegas que ficaram na Terra, o tempo medido pelo astronauta durante a viagem. Passa mais rápido, passa mais devagar, passa exatamente o mesmo ritmo, para completamente. Então aqui de novo me dá o feedback da resposta correta. Se eu marcasse a errada, ele também afirmaria e informaria. Como são 4 questões e a gente precisa adiantar, eu vou adiantar as outras e inclusive tentar errar, tá vendo? Vocês têm uma segunda chance e vale 50 pontos. Marca correta, sigo. Aqui outra questão, marco outra questão, e para uma questão boa para ganhar o ponto a mais, e sigo para concluir. Agora, repare, já estamos na penúltima fase, e aqui é a construção do mapa mental da tripulação. Eles vão construir o próprio mapa mental dele. Aqui ele tem etapa de 1, 2, continua, formalize o conceito central do mapa. O que eles vão fazer aqui? Eles vão construir. Aqui eu tenho uma alternativa, mas eles podem escrever. Ele pode escrever o que eles quiserem aqui. Tá vendo? Então ele pode botar no mapa mental uma coisa central, que eu vou botar relatividade restrita. E aí eu posso utilizar.
como principal. O restante é as suas ramificações, que eu também posso escolher dentre as aqui, como dilatação temporal, velocidade da luz, fator de longe, GPS, posso criar outros aqui. Entendeu? Que eu posso colocar aqui, tipo aqui, postulados. Isso eu posso adicionar. Então, mas aqui eu já tenho isso aqui, aí vou colocando, vou botando aqui rastro, pá, isso aqui já tem postulado de Einstein, pronto. E aqui eu posso criar todo ele. Esse aqui é o meu mapa conceitual. O mapa conceitual, de novo, vem a hipótese para poder lembrar do que eu escolhi. Temos os conceitos, as proposições de ligações e a comparação. Posso também criar o meu próprio, como está aqui. Vou botar aqui, teoria da relatividade. Restrita. Pronto, como eu posso pegar os que estão aqui. Adicionei e vou adicionando os termos que aqui eu posso me ajudar. GPS, tudo isso aqui eu posso acionar. Então, próxima etapa, temos os conceitos que já estão todos adicionados. O conceito A, aqui foi o que eu queria, cadê? Teoria da relatividade restrita. A disposição explica. Aqui eu posso colocar a dilatação temporal. E aí, posso criar uma nova proposição. Aqui a corporação que vem depois. Aí, ó, explica tudo direitinho, proposição, conceito. Criar outra aqui. Referência à velocidade da luz. Aqui explica, digamos, moons. Vou botar aqui. Aqui, posições completas 2, mínimo 3. Mesmo que eu vá, não tenho, eu tenho que voltar para fazer mais uma. Então, de novo, nova proposição. Coloca aqui GPS. Explica. Aqui, dilatação temporal. Pronto. Próxima etapa, já foi. Aqui tem o mapa conceitual, né? Compare o que já foi construído até aquele momento. Tudo aqui é mostrado. Concluir a síntese. Toda a missão já está aqui, já está tudo organizado. Eu posso imprimir todo esse material que está aqui na frente, provando que o trabalho foi feito. Certo? Posso encerrar. E aqui o que mais faz é a área do professor. Coloco a senha. E aqui, ó, todo o trabalho que foi realizado por equipe. O gabarito, crio o PDF, tudo que foi produzido, o nome da escola, que vai utilizar na minha ficha por equipe. Isso aqui nessa equipe 1. Deixa eu fechar aqui. Se tivesse equipe 2, equipe 3, equipe 4, eu teria todo esse material. Aqui o gabarito comentado de todas as atividades que foram passadas, quais seriam as respostas corretas, estão aqui. As orientações para a construção do plano de aula junto ao BNCC. E o principal é isso aqui, né? Que tem um feedback do tudo que foi feito. E aqui se conclui o jogo. As jornalistas Andréia Sadi e Natuza